Minha querida aluna, meu caro aluno, continuando nossa conversa sobre prescrição e decadência, a gente vai continuar de onde a gente parou a primeira parte. A gente tinha parado falando de interrupção e suspensão. E é sobre isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver quais são os casos de interrupção, quais são os casos de suspensão. Lembrando que a interrupção consiste em quê? Ocorre um determinado evento, um determinado fato, e aquele prazo vai zerar. A interrupção vai significar que aquele prazo vai zerar e a gente vai recomeçar a contar da onde parou? Não. Da interrupção a gente vai recomeçar a contar do zero. Então, você vai começar o prazo todo novamente. Então, na interrupção vai ser do zero, vai contar tudo novamente. A suspensão não. A suspensão aí sim, para de contar, paralisa-se e recomeça a contar da onde parou. Beleza? Assim sendo, a gente vai começar vendo os casos de suspensão. E nesses casos de suspensão, a gente começa com o artigo 197 do Código Civil Brasileiro, que diz assim: não corre prescrição. Inciso 1º, entre cônjuges na constante sociedade conjugal. Então, entre marido e esposa, não corre prescrição. Mas cuidado em prova. Não é na constância do casamento, é na constância da sociedade conjugal. Por que isso? Porque nós temos a figura da separação. A separação de fato e a separação de direito põe fim à sociedade conjugal, mas não o casamento. A única coisa que termina o casamento é o divórcio. Então, e a viuvez, é claro, né? O divórcio, a viuvez, a anulação, são hipóteses de acabar o casamento. Enquanto que a separação não põe fim ao casamento, só termina com a sociedade conjugal. Assim sendo, se um casal estiver separado de fato ou mesmo de direito, a prescrição volta a correr, pois a sociedade conjugal já acabou. Beleza? Inciso 2º, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Durante o poder familiar, não corre prescrição. Durante o poder familiar não corre prescrição. O que é o poder familiar? É o poder que os pais têm sobre os filhos. Então, não há prescrição entre pais e filhos enquanto durar o poder familiar, que é o poder que os pais vão ter sobre os filhos. É a guarda, guerra? Não. O poder familiar, ele pode existir independentemente da guarda. Então, imagina uma criança cujos pais não convivem juntos e a guarda é da mãe. Em princípio, o pai continua tendo o poder familiar. A perda do poder familiar se dá em situações extremas que vão levar à perda do poder familiar. Em regra, não há de se falar nisso. Então, em regra, há o poder familiar. Quando a pessoa se torna capaz, o poder familiar cessa. Uma das hipóteses de extinção do poder familiar é quando o menor torna-se capaz. Beleza? Então, entre ascendentes e descendentes não é a vida toda. Não é a vida toda, é enquanto durar o poder familiar. E entre tutelados e curatelados, entre seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Ou seja, entre tutor e tutelado não corre a prescrição enquanto durar a tutela. Entre curador e curatelado não corre a prescrição enquanto durar a curatela. Só um detalhe aqui importante. Aqui nós estamos diante de casos de suspensão ou não incidência. Aí você vai dizer assim, mas suspensão ou não incidência são sinônimos? Não são sinônimos. Aqui é um momento fático, mas só que as hipóteses são as mesmas. Por que as hipóteses são as mesmas? Porque o que varia é o momento fático. Então, por exemplo, um casal casou, desculpe a redundância, mas necessária. Então, um casal constituiu sociedade conjugal. Quando eles casaram, o marido devia para a esposa, só que a dívida é anterior ao casamento. Então, eles casaram. O que aconteceu? A prescrição ficou suspensa. Então, ela já estava correndo. Aí veio o casamento e suspendeu. Mas vamos imaginar agora que a dívida surgiu durante o casamento. Quando eles casaram, não havia dívida. Na constância do casamento que passou a ter dívida. Então, nesse caso, a prescrição ficará o quê? Suspensa. Então, vai depender do momento. Joia? Por exemplo, tutor era devedor do tutelado antes da tutela. Beleza, veio a tutela, fica suspenso. Ou então, durante a tutela, é que surgiu a dívida. Então, não vai ter nem a incidência, o prazo nem vai começar a contar. Joia?
Vamos lá. Só apagar aqui, para deixar claro o texto. Deixando o quadro mais claro, diz assim: também não corre prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º. Quais são os incapazes que trata o artigo 3º? Os incapazes que tratam o artigo 3º são os absolutamente incapazes. Então, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Não vai correr prescrição contra o absolutamente incapaz. Muito cuidado. Relativamente incapaz, corre prescrição. Não corre prescrição é contra o absolutamente incapaz. Tá bom? Contra o relativamente incapaz, corre prescrição. Não vai correr é contra o absolutamente incapaz, tá? Por isso que ele fala, os incapazes que tratam o artigo 3º. Beleza? Também não corre prescrição contra quem? Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Cuidado em prova. Tem que ser ausente do país em serviço público da onde? Da União, dos estados ou dos municípios. Tá joia? Então, nesse caso, não corre prescrição. Também não corre prescrição contra os que se acharem servidos nas Forças Armadas em tempo de guerra. Então, a pessoa que está servindo nas Forças Armadas em período de guerra não corre prescrição. Tem que ser em período de guerra, tá? Cuidado em prova. Não basta estar nas Forças Armadas. Tem que ser em período de guerra, em tempo de guerra. Um detalhe que é importante aqui para a nossa conversa. A mesma coisa do slide anterior, ou seja, do artigo anterior. É caso de suspensão ou não incidência. Vai depender do momento que surgiu aquilo. Se a obrigação foi anterior a esse evento aqui, um desses fatos, suspensão. Se a obrigação surge durante isso aqui, vai ser a não incidência. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder seguir com o barquinho. Diz assim, também não corre prescrição, também não corre igualmente a prescrição quando pendente condição suspensiva, muito cuidado, é a condição suspensiva, não é resolutiva. É pendente condição suspensiva. Segundo caso, não estando vencido o prazo, se o prazo não venceu, aí é fácil, né? Se não venceu, não há para lá. E quando ocorrer a ação de evicção. Evicção é um instituto que você vai estar mais à frente. É quando uma pessoa vem a perder o bem porque quem lhe vendeu não era proprietário. Eu venho a perder o bem porque quem me vendeu não era proprietário. Então, você tem um caso aqui da evicção. Tá bom? Nessas situações, haverá também a suspensão ou não incidência. Nessas situações, há de falar em suspensão ou não incidência. Tá bom? Vamos seguir? Mais um caso de suspensão ou mesmo não incidência. Só apagar aqui para a gente poder desenvolver melhor. Diz assim, quando a ação se originar de fato que deve ser apurado no juízo criminal. Então, imagina o seguinte, aquilo que a pessoa fez é ilícito civil e penal ao mesmo tempo. Aquilo que aquela pessoa fez gera responsabilidade civil e penal ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o que vai acontecer na prática? O juízo civil ficará suspenso à espera do resultado do juízo penal. Então, o juízo civil fica suspenso à espera do resultado do juízo penal. Então, nesse caso, a prescrição não corre antes da sentença definitiva do juízo penal. Enquanto não houver a sentença definitiva do juízo penal. Porque o processo civil vai estar suspenso. Então, nós vamos ficar suspenso à espera do julgamento do juízo penal, tá bom? Então, nesse caso, enquanto não houver a sentença penal, aqui não vai estar correndo a prescrição. Legal? Vamos seguir? Deixa eu só apagar aqui, para a gente continuar com a nossa conversa. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Então, muito importante aqui. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários. Então, o caso é o seguinte. A, B e C. Imagina essa hipótese. Deixa eu até melhorar a letra aqui, que está muito pequenininha, né? Então, imagina essa hipótese. Vou até botar só dois personagens para ficar mais fácil. A e B são credores solidários.
Imagina o seguinte, suspendeu para A. Por quê? Porque A casou com um devedor que é C. A se tornou o curador do devedor, ou seja, suspendeu para A. Se suspendeu para A, não atinge B. Tá? Se suspendeu para A, não atinge B. A não ser que a obrigação seja o quê? Indivisível, que aí você não consegue dividir. Exemplo, você está tratando de um cavalo, por exemplo, a entrega de um cavalo. Não dá para dividir o cavalo. Então, nesse caso, não. Nesse caso, aproveita, vai atingir o outro. Então, a suspensão para um não atinge o outro, a não ser que a obrigação venha a ser indivisível. Então, a prescrição de um não atinge o outro, a não ser que a prescrição... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado com o professor Guerrinha? Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, num total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.